Fala galera X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o Douglas Knupp e vou trabalhar com vocês hoje um pouco sobre literatura brasileira. Bom, vamos começar falando de uma questão muito séria. O complicado de estudar literatura é que a literatura não é uma ciência, como algumas pessoas gostam de pensar. A literatura é, acima de tudo, uma arte. E, se você pensar bem, é a única arte que cai no vestibular. Por isso aqui o meu primeiro ponto. A literatura ela é necessariamente uma arte e tudo aquilo que a gente estuda em relação à literatura e tudo aquilo que as pessoas querem que vocês trabalhem são categorizações das obras literárias. A gente vai ver que as obras literárias elas podem ser classificadas quanto à forma delas, quanto ao período histórico, quanto ao conteúdo semântico, quanto um monte de coisas. Só que elas são sempre categorizações e, muito importante, elas podem e geralmente elas são falhas. Não que isso tire a credibilidade delas, mas a gente vai ver com o decorrer do tempo que os movimentos e essas categorias não são tão homogêneas quanto as pessoas querem que a gente acredite. Mas vamos lá. Um conceito importantíssimo é que todo texto, e isso não vale só para a literatura como arte, né? Vale para a ciência também, vale para a geografia, vale para qualquer disciplina. Todo texto é localizado num determinado período histórico. A gente não pode pensar que a gente pode estudar Luís de Camões, que é um grande escritor português do século XV, século XVI, com os olhos de hoje. Né? A gente não pode achar que ele vivia no mesmo mundo que a gente, não tem como. Né? Então a gente tem que sempre pensar que o estudo da literatura a gente tem que tentar entender o momento que aquele escritor estava vivendo antes da gente fazer sentido em cima daquele texto. Não também que os textos não percam seus sentidos com o passar do tempo. Né? Muitos textos continuam tendo um conteúdo muito verdadeiro. Bom, importante também a gente pensar que hoje em dia a gente sempre trabalha a literatura brasileira nos vestibulares. Né? A gente não vai trabalhar com a literatura mundial, até porque seria um escopo absurdo. Né? Você imagina você estudar toda a literatura que já foi produzida no mundo, aí você tem que ir para a faculdade de letras, que aliás eu recomendo. Falar um pouco sobre a história da literatura brasileira. A literatura brasileira ela começa no ano de 1500, com a chegada dos portugueses, com a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, falando da descoberta do Brasil. Sim, uma carta é considerada uma peça, uma obra literária. Se vocês forem pensar, a gente pode falar em vários tipos de literatura. A literatura médica, a literatura jurídica, a literatura geográfica, que são o conjunto das obras que falam sobre o mesmo tema. Então, uma carta é considerada uma obra literária na medida em que ela foi escrita. Né? Se você pensar em literatura, vem do latim, né? Literis, que significa a letra. Embora a literatura também possa ser estudada até mesmo antes da escrita. Vocês estão vendo que a coisa é um pouco mais difícil do que a gente possa imaginar. Mas também não é nada muito absurdo, não. Bom, a literatura brasileira ela começa a se desenvolver no século XVII com o movimento barroco. Mais pra frente a gente vai estudar com detalhe o movimento barroco, um movimento artístico em geral, que atingiu também a literatura, mas grandes obras barrocas foram pinturas. Né? No Brasil ele chega com mais força no século XVII, com o poeta Gregório de Matos, que era conhecido como o Boca do Inferno. A gente vai ver por que ele tinha esse apelido, porque ele realmente gostava de provocar algumas pessoas. Tem alguns professores do Projeto X que também tem essa mania, mas o Gregório de Matos foi, digamos, o precursor e o grande mestre dessa galera aí. Ela vai se desenvolvendo e ela chega no chamado ápice, enquanto literatura, enquanto, digamos, movimento organizado no modernismo. Claro, é o ápice se você achar que é o ápice. Você pode preferir outros momentos da literatura brasileira. Mas realmente, poucas vezes se produziu tanta cultura e tanta arte como no Brasil da década de 20, 30 e 40, que são as três gerações do modernismo. O modernismo produziu poetas e escritores em geral famosíssimos, como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, e também em outras artes, Tarsila do Amaral na pintura e por aí vai.
Agora, o que é irônico, ou o que é mais ou menos surpreendente, é que o grande escritor brasileiro, o grande considerado escritor brasileiro, e assim, eu particularmente gosto muito desse escritor, ele realmente foi importantíssimo para a literatura brasileira, é o Machado de Assis, que escreveu no período do realismo, né? Ele ficou famoso como um escritor realista. A gente vai estudar o movimento realista e fala-se muito que o Machado tem as suas duas fases, a sua fase romântica e a fase do realismo. O Machado de Assis foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e até hoje existe um espaço, para vocês terem uma ideia da importância desse escritor para a literatura brasileira, até hoje existe um espaço na Academia Brasileira de Letras chamado Espaço Machado de Assis, onde as obras do Machado são expostas e coisas sobre a vida dele e por aí vai. Então, galera, continuando aqui a nossa aula, primeira aula de literatura brasileira, eu vou falar de um conceito muito importante em literatura, também em estudo de língua. De repente vocês viram isso até nas aulas de língua portuguesa na escola, ao invés de nas aulas de literatura. Não tem problema, não tem oposição a isso, mas eu acho interessante falar isso aqui também, que são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são recursos, algumas pessoas dizem não convencionais, né, de uso da linguagem. Geralmente elas vão trabalhar com sentidos não costumeiros das palavras. De qualquer forma, a gente fiquem sabendo que vocês usam isso o tempo inteiro, nós estamos sempre usando figuras de linguagem quando a gente fala, isso é uma coisa natural. Elas são usadas para gerar determinados efeitos no leitor ou no ouvinte, né, na pessoa com quem você interage, e esses recursos eles podem afetar ou brincar, né, às vezes, com aspectos morfológicos, que tem a ver com a forma, né, das palavras, fonéticos e ou semânticos. Aí o semântico já tem mais a ver com o sentido. Então, galera, vamos continuar aqui nosso papo sobre as figuras de linguagem. Eu trouxe aqui para vocês algumas das principais figuras de linguagem. É importante a gente falar que elas podem acontecer por acidente, ou elas podem ser realmente intencionais, né? Pode ser a intenção de um escritor ou de um falante quando escrevem ou quando falam. Elas ocorrem na nossa vida cotidiana, é uma coisa normal e elas não são exclusivas à obra literária. Qualquer interação linguística necessariamente vai trazer figuras de linguagem múltiplas. E às vezes a gente nem nota que a gente está usando uma figura de linguagem quando a gente fala. É importante frisar também que elas podem se misturar conforme a intenção ou a despreocupação de quem fala ou escreve. Beleza? Elas não são exclusivas. Vamos falar aqui então sobre algumas das principais figuras de linguagem, porque elas realmente são muitas, não dá para trazer todas. A primeira delas é a ambiguidade. Bom, a ambiguidade ela tem a ver com tornar possível mais de um sentido para uma palavra ou um trecho, ou uma expressão. Eu trouxe aqui alguns exemplos bobinhos. Dicionário é bom para burro, né? No sentido de dicionário é muito bom, e dicionário é bom para quem é, digamos, desprovido de inteligência. Corto o cabelo e pinto. Cuidado. Próxima figura de linguagem, a antítese. A antítese tem a ver com colocar juntas duas ideias que são opostas. Eu trouxe aqui um exemplo tirado do poema de Luís de Camões, que ficou muito famoso na música Monte Castelo da Legião Urbana, né, que ele fala: estou acordado e todos dormem. Vejam aqui que não há um conflito de sentido entre as duas expressões. Você pode muito bem estar acordado e está todo mundo dormindo, mas é a ideia de você colocar juntos expressões ou palavras que têm sentidos opostos. Aquela coisa do estou só no meio da multidão, né? Essas coisas assim, você pode muito bem estar andando sozinho, ou seja, você não tem alguém ao seu lado e no meio de uma multidão. Mas a ideia são sobrepor, digamos, a justaposição de ideias contrárias, beleza? Próximo aqui é antonomásia ou perífrase. Significa, isso aqui é muito utilizado na coesão textual, né? Por exemplo, você vem falando sobre a cidade de Paris. Paris tem uma população maravilhosa, ponto. A cidade luz, isso e segue o seu discurso. Isso tem a ver com evitar que você use a mesma palavra ou a mesma expressão várias vezes, né? Então você não precisa ficar falando Paris é isso, Paris é aquilo, Paris, 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 Paris. Isso aqui também tem a ver com, digamos, apelidos
que a gente dá para determinados lugares ou pessoas. Lembra que eu falei antes do Boca do Inferno, que é o Gregório de Matos, poeta barroco? Então, ele poderia entrar aqui como uma perífrase se você utilizar isso ao construir um texto. Eu trouxe aqui alguns exemplos: Cidade Luz, que é a cidade de Paris, o país do futebol, que é o nosso, né? É o Brasil, e a Estação das Flores, né? Que é a estação da primavera. Bom, o cacófato, ou cacofonia, esse aí também é uma figura de linguagem bem famosa, né? Tem a ver com, às vezes, expressões, geralmente tem a ver com grupos de palavras que você utiliza e eles produzem um sentido, um som que soa ruim nos nossos ouvidos, né? Trouxe aqui um exemplo: você vai falar da marca Daco e fala Daco é bom. Complicado. Aqui, e aí lembra que eu falei antes, né, que as figuras de linguagem elas podem se misturar. É um cacófato? Mas também é ambiguidade. Você pega a música da Tati Quero Barraco, ela fica claro que ela quis que a música ficasse ambígua. Que dirá que tivesse só um outro sentido que não se escreve assim, né? Bom, a boca dela também é comum. Não está errado você falar a boca dela, mas fica, né, o cadela aqui, que aí traz um som que não, o eu vi ela também, né, que é considerado por alguns como incorreto, porque você está usando o pronome reto como objeto direto. Enfim, não vou entrar na análise sintática, mas também traz a coisa do viela, que, né, tem a ver com uma outra coisa que não é aquilo que está sendo dito. E aí tem o cadela aqui também. Vem comigo aqui para o cantinho sensual do Gabriel, para a gente falar de mais algumas figuras de linguagem. Uma que também é muito famosa é o eufemismo, que é você utilizar uma determinada figura de linguagem para abrandar o sentido de uma palavra ou de uma expressão. Isso é bastante comum. Se você vai no enterro de alguém, você não fala, pô, que pena, né? Pô, morreu, né? Não, você geralmente, ela descansou, que pena que ela faleceu. As pessoas não gostam muito de usar a palavra morrer, porque elas acham que tem uma carga negativa muito mais forte. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Uma frase clássica aqui do Getúlio Vargas, né? Antes de se suicidar, ele fala: saio da vida para entrar para a história. Bom, saio da vida é um eufemismo para morrer, né? No caso dele, uma morte intencional. Esse aqui é um dos meus favoritos: desvio de verba pública. Se você vai a algum lugar e pega alguma coisa que não te pertence, você é acusado por roubo. Um governante que faz a mesma coisa que você, ele é acusado de desvio de verba. Não é roubo, é desvio, né? Também um eufemismo aí para dar uma abrandada naquilo, no ato horroroso que eles estão fazendo. Próxima, o hipérbato. O hipérbato tem a ver com a inversão de palavras ou de trechos, né, de uma frase, da posição que normalmente a gente imaginaria que elas viriam. O hino nacional é cheio de hipérbatos. Se vocês quiserem depois olhar o hino nacional com cautela, vocês vão perceber, as orações são todas, a maioria delas é muito trocada. Trouxe aqui um exemplo de um poema, de um soneto, né, do Gregório de Matos, que ele fala, né, com sua língua ao nobre o vil decepa. Bom, você imaginaria o quê? Alguém decepa alguém, né? Então, a ordem aqui, a princípio, se você fosse falar isso despreocupadamente, você provavelmente falaria: o vil decepa ao nobre com sua língua. Provavelmente você faria assim. Claro que aqui a intenção do Gregório foi rima, né? A gente vai ver a gente vai estudar esse poema mais pra frente e vocês vão ver como que ele usa a palavra decepa na estrutura do poema. E aí trouxe aqui também um exemplo que todo mundo conhece, né? Brilham as estrelas de São João. Bom, se você estivesse falando num contexto mais informal, você provavelmente diria estrelas de São João, ou estrelas brilham. Aqui ele inverteu também, para depois o João rimar com o coração, né? Outra também muito conhecida é a hipérbole, que é a característica do exagero. Eu vou morrer de amor. Gente, dificilmente alguém vai morrer, né, de amor, né? Vamos combinar que isso é só um exagero para dar ênfase, né, para atingir alguma intenção de quem profere uma hipérbole. Eu trouxe aqui dois exemplos da mesma música, né? Também ficou mais famosa pra gente na regravação do Barão Vermelho. Pode vir quente que eu estou fervendo.
Gente, ninguém está vivendo, né? Isso é complicado. Meu coração é do tamanho de um trem, né? E por aí vai. Você tem várias hipérboles nas canções populares, uma estrutura bem normal. E a gente usa isso normalmente no nosso dia a dia. Eu estou morto. Não, você não está morto. Você só está cansado, no máximo muito cansado. A próxima, a ironia. Muito presente aqui no Projeto X, né? O que mais a gente tem aqui é professor que gosta de usar essa figura de linguagem. Comecem a reparar como que os professores de geografia usam a ironia nas suas aulas. É bastante comum, né? E é importante frisar que a ironia ela sempre tem a característica de brincar, de zombar de alguma coisa. Ela é um pouco confundida, né, com a antífrase. A antífrase significa você falar alguma coisa que tem exatamente o sentido contrário. Eu chegar aqui, não, realmente, Thiago Feitosa é lindo. Quando na verdade eu quero dizer o contrário. Alguns alguns autores não falam em antífrase, outros falam que a antífrase é um tipo de ironia, mas em geral a gente tem um pouco essa diferenciação aí. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos importantes, nem sempre a ironia consegue ser engraçada, né? Os vascaínos, por exemplo, não vão gostar desse primeiro exemplo. O Vasco é o segundo de cabeça para baixo. Visite Niterói e ganhe uma multa. A primeira vez que eu fui em Niterói dirigindo, eu ganhei uma multa. Realmente, porque tem muito pardal em Niterói. Então você ironiza de avanço de sinal e de velocidade, diga-se de passagem. Toma cuidado, igual lá quando você for no cabeleireiro. Então você ironiza uma característica da cidade de Niterói ao convidar uma pessoa para ela tomar um prejuízo, né? Quando você na verdade convidaria para que ela se divertisse ou para que ela gostasse da cidade. Então galera, continuando aqui nossa aula sobre as figuras de linguagem, a próxima figura vai ser a metáfora. A metáfora tem a ver com uma comparação implícita entre dois termos ou um termo e uma ideia anterior a esse termo. Ou então pela similaridade desses termos. Um exemplo clássico é o coração no Brasil. O coração no caso seria, alguns, né, se referem à cidade de Brasília dessa forma, né? Ela está no coração do Brasil, ela está no centro do Brasil. E aí a centralidade do corpo humano, não geometricamente, né, mas seria o coração, né, que bombeia o sangue. Bom, trouxe aqui alguns exemplos. Primeiro de uma música aqui do Herbert Viana, ele fala: a cidade apresenta suas armas. Bom, a cidade não tem armas. Ele vai elaborar isso, né? Mendigos pelos cantos. E o que ele quer dizer a cidade combate alguma coisa utilizando-se de alguns elementos, que ele chama de armas, porque essa canção Selvagem ela tem a ver com um combate entre 4 elementos. Vale a pena conferir. Uma também dos Engenheiros do Havaí, Somos Quem Podemos Ser, ele fala: as chaves que abrem essa prisão. Fora de contexto, essa frase não tem nada de metafórico, só que a prisão a que ele se refere é uma prisão metafórica. Ele não está realmente numa cela de cadeia, ele está numa prisão, digamos, psicológica ou sociológica, e aí ele consegue a chave para abrir essa prisão, para ele se libertar, né? Mas tudo sempre em sentido metafórico. A próxima é a metonímia. Eu vou pedir para que vocês depois deem uma olhada nos tipos de metonímia. Vocês já devem ter ouvido falar: o tudo pela parte, a parte pelo todo, a causa pelo efeito, e por aí vai. A gente tem aqui, trouxe aqui alguns exemplos do poema de Sete Faces do Drummond. Ele fala: o bonde passa cheio de pernas. Isso aqui é um bom exemplo para parte pelo todo. O bonde não está só com pernas. O bonde, isso... Vamos lá, gente, lembra do viés histórico. Isso aqui ele está falando da década de 20. O Rio de Janeiro tinha muito bonde, hoje não tem mais nenhum, né? nem de Santa Teresa. Ele passa cheio de pernas. Não, ele passa cheio de corpos, tinha muitas pessoas lá dentro. Ele está dando um enfoque para a perna porque provavelmente ele só conseguia ver as pernas das pessoas. Outro também muito comum é o autor pela obra, né? Gosto de ouvir Lenine, gosto de ler Machado de Assis. Você não ouve o Lenine, você não lê o Machado de Assis. Você ouve as canções do Lenine e você lê a obra do Machado de Assis. Mas é bastante comum a gente fazer esse tipo de... usar a metonímia, né? É bem corriqueiro. A próxima onomatopeia, não tem muito o que explicar, é a transcrição de ruídos que a gente produz, ou que a gente, seja pela voz ou seja por bater em algum lugar. Toque, toque, uhu,
hahaha, né? Muito usado aí no chat do Facebook, essas coisas. O próximo é o paradoxo. Lembra que eu falei da antítese? A antítese ela não tem a ver ela tem a ver com ideias contrárias, sim, mas com ideias que são plenamente possíveis. Lembra? Estou acordado, todos dormem. Isso é completamente possível. O paradoxo ele vai trazer uma relação que você não consegue explicar muito bem depois o que é verdadeiro e o que é falso. Nesse mesmo poema do Luís de Camões ele fala, um contentamento descontente, um fogo que arde sem se ver e etc. Eu trouxe aqui um exemplo de uma música do Renato Russo, né, quase sem querer, que ele fala: o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Afinal, ele quer provar alguma coisa para todo mundo ou ele não quer provar nada para ninguém? Você fica na dúvida no sentido do que ele quer dizer e você fica num paradoxo, você fica num ciclo. Vamos continuar estudando então, vem aqui comigo. A próxima é a prosopopeia. Nome bonito, né? Apesar de parecer, ela não tem nada a ver com a onomatopeia. A prosopopeia tem a ver com você dar qualidades humanas a elementos não humanos, ou pelo menos a seres não humanos. Um exemplo bom aqui é a música do Cazuza. Ele fala: o seu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. Gente, a sua vaidade não quer nada. Você que, por vaidade, talvez, quer alguma coisa. Uma outra também do poema de Sete Faces do Drummond, ele fala: as casas espiam os homens. Não, as casas não espiam. Provavelmente tem alguém dentro dessas casas, nas janelas, espiando os homens. Mas você atribui à casa a capacidade de espiar. Capacidade esta que uma casa não tem. A sinestesia é a próxima, ela tem a ver com os 5 sentidos, né? Ela tem a ver com misturar os 5 sentidos. Então um exemplo bom é você degustar um texto. Degustar tem a ver com o sentido do paladar e o texto tem a ver com o sentido da visão, né? Então como é que você degusta um texto? Isso é uma forma de usar a palavra sem o seu sentido literal. Eu trouxe aqui um excerto de um poema do Casimiro de Abreu, que a gente vai estudar mais tarde quando a gente falar do ultrarromantismo. Ele fala: as falas sentidas que os olhos falam. Você pode também considerar os olhos falam como uma prosopopeia, né? Porque o olho não tem a capacidade de falar e você está dando essa capacidade para ele. De qualquer forma, aqui você vê, a fala é algo que você ou fala ou ouve. Teoricamente você não seria capaz de sentir uma fala. O sentir tem a ver com o sentido do tato. Da mesma forma, os olhos falam, ele provavelmente quer dizer que a expressão do olhar da pessoa a quem ele se refere fala com ele, ou seja, se comunica com ele, ele consegue entender como se a pessoa estivesse falando. Esse é a ideia da sinestesia. Agora eu vou passar aqui por algumas figuras que têm a ver com a construção do texto, né? Vocês vão ver que eles têm mais a ver com aspectos mais ligados à fonética ou até à morfologia, por isso que eu trouxe eles para o final. Vou falar aqui só dos 3 mais comuns. Claro, tem outros que são tão comuns ou mais comuns do que esses. A gente estava aqui conversando no estudo de hoje sobre zeugma, sobre elipse, eles são muito comuns, só que dificilmente alguém vai... A recorrência deles em provas é bem menor. Então eu trouxe aqui uns 3 que eu acho que vocês podem ver aí no futuro. O primeiro deles é a aliteração, que tem a ver com a repetição de sons consonantais. Gente, A, E, I, O, U são vogais, tudo o resto consoante, beleza? Trouxe aqui um exemplo da música Já Que Sou Brasileiro, do Lenine, em que ele fala, já que sou brasileiro, do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro, do pandeiro, do repique, do pique, do funk rock. Ou seja, o que ele está fazendo aqui, nessa canção ele fala um pouco sobre a capacidade que o brasileiro tem de produzir música e de produzir cultura. E a capacidade percussiva do brasileiro é muito bem vista lá fora e também aqui dentro, né? A gente tem essa tradição de estar sempre batucando em algum lugar, enfim. Inclusive, algumas pessoas dizem que a palavra batuque é originada de uma onomatopeia, né? De você ficar fazendo assim, né? Batendo em algum lugar e aí alguém falar em batuque. Enfim, o que ele faz aqui é repetir muito os sons P, T, Q, né? E ele vai repetindo isso durante um bom tempo
para emular essa ideia do batuque constante. Detalhe, sem fazer a letra perder sentido, nesse caso. Anáfora. Anáfora, ela também é chamada de repetição. Ela tem a ver com você repetir a mesma palavra ou a mesma frase para um grupo de palavras várias vezes, provavelmente para enfatizar alguma ideia. A gente tem um exemplo clássico da música indie do Renato Russo, que ele fala quem me der ao menos uma vez, umas 200 vezes. Qual é a ideia dele? Eu queria isso que eu vou falar agora pelo menos uma vez na minha vida. Então quem me der ao menos uma vez. Ter de volta todo o ouro que entreguei a quem, blá blá. E a última aqui que eu trouxe é a assonância. A assonância é muito parecida com a literação, só que ela tem a ver com repetição de sons vocálicos. A e o u, né? O efeito é diferente, né? A literação ela vai produzir quebras e ela produz um ritmo mais quebrado. A assonância ela vai te trazer uma fala não quebrada, porque a emissão de ar não tem quebras nas vogais. Né? A e o u, você não quebra o som na sua boca. Então, nesse poema aqui, por exemplo, ó formas alvas, brancas, formas claras, ele traz o som A várias vezes, porque o som A é o som mais aberto que a gente tem. E aí é uma característica romântica também de trazer, no caso aqui ele está elogiando uma mulher, então ele está trazendo a coisa do espaço aberto e trazendo a ideia de positividade para os aspectos fonéticos também da letra que ele está escrevendo. Galera, espero que tenha ajudado. Nosso curso de literatura vai continuar com outras aulas, a gente vai passar ainda por todos os estilos de época. A gente pretende chegar até o romantismo para você continuar multiplicando as suas chances de aprovação. Muito obrigado.